a palavra do Senhor. Aleluia! Que se encontra em 2 Samuel. Nós vamos começar em 2 Samuel. Fique com a sua Bíblia no jeito aí, que nós vamos aprender um pouquinho de Bíblia hoje. Pode certo, mas se abre em primeiro. 2 Samuel 12. 12. Eu já quero agradecer a oportunidade de poder estar trazendo a palavra do Senhor. Quero agradecer a diaconisa. No dia que você veio até mim ali na porta e pediu para mim ministrar a palavra, o meu intuito era já falar não, era para Patrícia falar não. Só que eu lembrei do que eu conversei com Deus lá em casa, pastor Rocha. E eu tinha falado que eu não ia falar mais não. Eu não ia ser mais Jonas. Eu falei no altar que eu não ia ser mais Jonas. Então a gente tem que cumprir com a nossa palavra. E na hora que eu virei as costas ali, eu perguntei, tem algum tema? Você falou, não, deixa o Espírito Santo te usar. Na hora que eu virei as costas, o Espírito Santo me deu a palavra. Naquele mesmo dia. Aí o Gustavo meio que me pegou de surpresa na segunda-feira, mas Deus é bom e Ele faz a obra por completo. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Natã, o profeta, repreende a Davi. Esse é o título. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele havia crescido com ele e com seus filhos igualmente, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tomará a dar a quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor teu Deus de Israel. Pode se assentar. Aleluia, Deus. Eu fiz algumas reflexões aqui e dirigida pelo Espírito Santo. Na hora que a diaconisa me chamou, o Senhor me deu o tema: as consequências da desobediência a Deus. Meu Deus! Aqui nós vemos no texto que acabamos de ler as consequências de desobedecer a Deus. Davi, além dele sair com uma mulher que era casada, ele mandou matar o marido dela. Então ele pecou ali naquele momento contra Deus de uma forma terrível. Por quê? Ele saiu com a mulher, quis para ela e ainda mandou matar o marido. Ele virou naquele momento um adúltero e um homicida. Aquele Davi, sabe aquele Davi lá atrás? Que é segundo o coração de Deus? Ele também errava e pecou contra o Deus Todo-Poderoso, porque nós não somos perfeitos. Acho que a gente vive ouvindo isso, né? Mas vendo a história de Davi, presbítero, lá atrás, com o urso e o leão, Deus ungindo ele, mandando Samuel lá para pegar o menorzinho da casa. Nós vemos ali mais para frente Davi cometendo um pecado terrível. Porque se você acompanha o texto ali todo, ele queria esconder que ela estava grávida, Betseba. Só que não tinha como esconder, porque tudo contribuiu ali para que ele não fosse na casa ter com a mulher dele. E o que aconteceu? Ele tinha que dar um jeito. Então ele vai lá e manda matar. Mas tá muito lento. As consequências da desobediência. Aí ele vai e desobedece. Davi se arrepende.
Mas o que ele falou aqui no texto? Quadruplicado porque fez tal coisa. Ele declarou isso e veio contra a própria casa dele, aquilo que ele falou que deveria acontecer, porque ele não, até então, ele não sei, acho que é o pecado, né? E cegou ele de uma tal forma que na hora que perguntou, ele respondeu isso achando que era outra pessoa. É assim que acontece com a gente. Aleluia! Quando nós pecamos, o pecado da iniquidade, irmãos, é terrível. Porque o pecado da iniquidade, você vai e pega, pede perdão para Deus. Aí você pega e pede perdão para Deus. Não que a gente não faça isso. Só que tem coisas, a maioria das coisas do pecado, você tem que se moldar e falar: eu não aceito mais. Eu não aceito. Eu não vou fazer mais isso. Porque todo pecado tem o quê? Uma consequência. Às vezes você peca em pensamento, você se arrepende, está entre você e Deus. Então, disse Davi: pequei contra o Senhor. Em 2 Samuel 12:13. Ele disse, então ele se arrepende ali naquele momento. E no Salmo 51, ele fala, o Salmo 51 é um pedido totalmente de arrependimento, de coração quebrantado perante a Deus. Ele se arrependeu verdadeiramente. Só que, como eu disse, o pecado tem as suas consequências. Quando as pessoas roubam, quando as pessoas matam, ou quando você já usou droga, você já fumou, como eu já fiz essas coisas, tem uma consequência. Às vezes não roubamos, mas pecamos de outra forma. Só que tudo tem uma consequência. Mesmo que você se arrependa, tem uma consequência. Muitas pessoas já se arrependeram. Sabe onde elas estão agora? Nos presídios. Estão presas lá dentro. Ninguém acredita mais naquele povo. Ninguém acredita mais. Mas Deus, Ele quer salvar todos. Todos. E se uma flor de lis que está lá dentro da cadeia, que mandou matar, todos sabem da história, da notícia, ela se arrepender lá, ela vai ter que vir a público, porque ela é uma figura pública, ela vai ter que fazer isso. Mas se ela se arrepender, Deus perdoa. Deus perdoa. Como perdoou Paulo. Paulo é um exemplo. Davi, eu estou falando de Davi, mas Paulo também. Paulo, ele perseguia quem? Nós, os cristãos. E quem foi Paulo? Todo mundo fala da história de Paulo hoje em dia. Todo mundo fala. Ai, de como de Arábia! Ele quis Jesus para ele. Ele quis o Deus poderoso para ele. Mas teve consequências. Porque as pessoas às vezes olhavam para Paulo e achavam: é Saulo ainda? Mas não era mais. Jesus tocou nele, Deus tocou nele de uma forma sobrenatural. E como que ele provou isso? Não que ele precisasse provar nada, porque Deus era com ele. Mas as atitudes dele demonstravam isso, que ele tinha sido tocado por alguém maior que ele. Glória a Deus, aleluia. E nisso a gente tem que o pecado, a gente tem que meio que tem coisas que são terríveis. A casa de Davi ali, a espada não ia ser apartada da casa dele, mesmo ele se arrependendo. Aí às vezes a gente se pergunta assim: eu estou sofrendo ainda. Existem algumas coisas que Deus permite na nossa vida, para que possamos aprender. Como disse a Simone na última pregação, se Deus der tudo pra gente sai da presença dele. A gente sai. A gente vai viajar, como aconteceu com nós, né? Deu dinheiro, a gente vai viajar, a gente perde tudo. A gente tem que ter os nossos olhos voltados para o Senhor. Sempre. Aleluia. E sobre a desobediência aqui também, a gente vai ler agora em 1 Samuel 15. Aleluia. Aleluia, Deus poderoso. Santo Deus. 15. e 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não exerce
executou as minhas palavras. De novo nós vemos a desobediência a Deus. E ele não quis obedecer. Deus deu uma ordem aqui para ele. Vai, pois agora e pegue. E vai e mata todo mundo lá. Não pega nada de lá, digamos assim. E ele fez tudo ao contrário. É como a gente fala com os nossos filhos. Eu pelo menos tenho filhos. Você vai, manda fazer uma coisa, não faz. Manda fazer outra coisa, não faz. E tem uma consequência. Saul foi retirado do trono. E não era só um trono ali. Ali era a presença de Deus. Que ele já não tem mais paz. Porque quem tem paz sem a presença de Deus? Não existe paz sem Ele. Nós que estamos no mundo aqui, mas nós que fazíamos coisas que não agradavam ao nosso Deus, a gente não tinha paz. A gente achava que tinha paz. Eu chegava bêbada às vezes 6 horas da manhã e nossa, que noite. Que noite. Era terrível, evangelista. Era terrível, ressaca, dor de cabeça. Aí você continua bebendo para ver se passa a ressaca. É uma vida terrível. Não tem o Espírito Santo ali para falar. Você não quer. Não porque ele não esteja ali. É que você não quer naquele momento. Por isso que a gente tem que continuar obedecendo. Porque a história de Saul também foi terrível. Apesar dele ter orado depois disso, como eu disse, tem uma consequência. E a consequência é que ele deu fora e perdeu de ficar perto do Senhor. Que quando a gente faz, Deus dá uma ordem para você. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, sim. Aleluia a Deus. Quando Deus manda uma direção para a gente e para fazer algo do Senhor e não fazemos, nós temos as consequências também. Muitas das vezes a gente acha que é pequenininho demais, como eu já fugi muito, muito mesmo. Deus sabe, eu contei meu testemunho porque eu fui chamada para ministrar a palavra pelo Gustavo também na segunda-feira. O presbítero estava lá. E a partir do momento que você fala sim para o Senhor e começa a obedecer, parece que tudo muda na minha vida. Eu estou gerando milagres agora. Por quê? Porque eu falei sim. Não que eu já tinha dito não, acho que eu disse não, porque por medo de trazer a palavra, mas a gente tem que obedecer. Aleluia! Porque Deus se agrada. Deus fica muito feliz quando a gente obedece. Eu sempre falo isso pro meu filho: Deus não despede ninguém de mãos vazias. Não que seja uma troca, não é isso, não é troca. Mas fazer a vontade dele, Ele faz. Ele te honra na frente de todos. Aleluia, Deus. Deus é poderoso. O cara é terrível. Aleluia. Agora nós vamos em Jonas. Não precisa nem abrir. Jonas 1. Jonas foge e não obedece a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Porém, as consequências que ele teve também foram terríveis. Foi engolido por um grande peixe. Você já imaginou? A gente fala porque é fácil falar. Foi engolido por um grande peixe. Imagine ele no estômago de um peixe. Eu tenho medo de pegar um peixe vivo. Quando pega ali e pesca, eu não tenho coragem. Imagine você dentro de um grande peixe. E ele não saiu no primeiro dia, não. Você já pensou nisso? Que ele não saiu no primeiro dia, não? Que talvez ele tenha se arrependido só no terceiro dia? Porque queria fugir de Deus? Eu não tiro a razão dele. Por quê? Era terrível. Nínive era terrível. Onde ele ia pregar era um povo tudo idólatra, que não queria saber de Deus. E ele, sabendo que Deus ia ter compaixão e misericórdia, ele falou: eu não vou não. Imagine nós. Imagina nós. Vocês já foram lá? Alguém já foi lá? Eu já fui lá também. Já fui. Imagine nós chegar lá e falar de Jesus. Ah, eu conheço Jesus. Não é assim. A minha irmã fala isso. Eu conheço Jesus.
Mas você imagine para Jonas em Nínive, um povo tudo idólatra. Ele falou: não vou. Só que tem como fugir de Deus? Não tem. Só que a diferença de Jonas é que depois ele clamou também dentro do grande peixe e se arrependeu. E foi fazer aquilo que Deus mandou. Obedeceu. No final deu tudo certo e ele obedeceu. Diferente de Saul. Cadê? Mas teve suas consequências também. Porque não deve ter sido fácil ficar fugindo de Deus, sendo que não dá para fugir de Deus, ser engolido pelo grande peixe, ser jogado no mar. Terrível! Eu que nem sei nadar, imagina, eu já ia morrer por ali mesmo. Só Deus para ter misericórdia. E em Gênesis, vamos lá comigo agora em Gênesis. Para finalizarmos aqui em Gênesis, que é o começo de tudo, mas é o último agora aqui. Gênesis 3, 1. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Eu disse à mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Fala pra mim o que a desobediência causou para todos nós. Foi lá, foi enganada, botou a culpa. Aqui a mulher me deste por companheira. Ele falou: ó, não é culpa minha, é culpa da mulher. A mulher que me deste, ele ainda falou, Renan. Entendeu? Um jogou a culpa no outro. Pecado, fui eu que errei. Confessa. Eu errei. Deus me perdoa, mas de coração mesmo. A gente tem que se arrepender de coração mesmo. Deus me ministrando isso pra mim. Perdoa quem te fere. Perdoa. Porque se você não liberar perdão, irmã Flávia, ele não nos perdoa. Você não tem que jogar a culpa no irmão. Ai, que nem eu tenho uma história terrível. Acho que o evangelista ouviu na segunda-feira uma parte. E imagina se eu fosse, pastor Sidney, eu fosse culpar todo mundo. Ah, eu culpo meu pai, eu culpo minha madrasta, eu culpo fulano, eu culpo ciclano. Eu errei também. Então eu tenho que me arrepender. Como Adão e Eva aqui, ó. E o que aconteceu? Pela desobediência, comeram do fruto. Aí sabe o que acontecia? Escuta isso. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Não ia mais ter isso. Acabou. Pecou, acabou. Foram expulsos do paraíso. É terrível as consequências de Adão e Eva. Imagine você ali, foi criado pelo próprio Deus ali. A convivência ali, que coisa maravilhosa. Que lindo que era. Você imagina a tristeza deles depois que fizeram o que Deus não mandou. Só que daí, ainda Deus cuida deles depois de saírem dali. Apesar dele falar que a gente ia multiplicar de dores quando tivesse filho,
o homem ia ter que trabalhar do seu suor. Ele ainda tem misericórdia aqui e veste eles para não saírem nu. Sabe, Deus é maravilhoso. Ele cuida de nós nos pequenos detalhes. Por mais que nós pecamos, porque eu imagino que Adão e Eva se arrependeu ali depois. Mas você imagina a tristeza. Todo dia no entardecer, você ouvindo a voz do teu Deus, não vai ouvir mais. Teve que andar pela terra, multiplicar. Por causa do quê? Do pecado. O pecado e as suas consequências. Por isso que a gente tem que vigiar muito. Muito. Eu sempre falo pro Dani, cuidado com quem você anda. Porque às vezes com quem você anda tá ali. Ah, mas não dá nada não, ele só é do mundo. Você entra no comércio, o camarada entra junto com você, de repente ele vai e enfia no bolso, né? Um negocinho bobo. Alguém vê, ele enfia na sua bolsa, você não vê, o culpado foi você. Então você tem que vigiar muito, até com quem você anda, porque a própria palavra de Deus, diga-me com quem andas e te direi quem és. Você não precisa rejeitar ninguém, porque Deus não joga ninguém fora, mas você precisa evangelizar essas pessoas também. Meu Deus, E não fica ali coladinho não, porque uma hora respinga. Antigamente, quando eu era do mundo, eu fazia coisa errada, muita coisa errada, e a minha irmã falava assim: eu vou mandar você parar de andar com essas amigas. Só que o problema era eu, presbítero. Era eu que chamava o povo para matar a aula, era eu que fazia as coisas erradas, eu que, sabe, arrastava o povo. Mas glória a Deus que Deus teve misericórdia da minha vida e me resgatou de um lugar terrível, terrível mesmo. Para onde eu estou hoje em dia, onde eu estou, eu tive que passar por muita coisa, muito sofrimento, muita luta, rejeitada, desprezada. Mas Deus, como sempre, teve misericórdia, porque na hora que Ele bateu, eu deixei Ele entrar. Muitos de nós aqui também deixamos Ele entrar. Vamos continuar obedecendo a voz de Deus. Como a pastora cantou hoje: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Mas não é só ouvir. Qual que é o segredo? Ouvir e evangelizar. Obedecer. Não adianta você ouvir e não obedecer, não adianta nada. Deus manda você fazer uma coisa, você ouviu, beleza? Aí você vai e não faz, não executa o que Deus está mandando. Tem que obedecer. Por mais que as consequências você ache que é pequena, diante do grande trono branco, um dia você vai ter que dar, eu e você, vamos ter que dar conta de tudo que falamos e de tudo que fizemos. Por isso venhamos a nos arrepender e não desejar também a morte das pessoas. Sabe, a gente tem que ter mais empatia também com as pessoas e olhar para o amor de Cristo. Como Ele pede, amar o teu próximo como a ti mesmo. E como é difícil às vezes, né, irmã Daiane? A gente amar aquele que nos humilha, aquele que às vezes nem nos ama. Mas é Jesus que nos ensina todos os dias. Aqui, enquanto estivermos vivendo, nós vamos passar por luta, nós vamos pecar, mas precisamos nos arrepender. Todos os dias nos arrepender, porque o Senhor é bom, Ele nos perdoa, Ele é misericordioso e maravilhoso. Mas não queira as consequências, porque é terrível. Se você roubar, você vai preso. Por mais que você seja cristão lá dentro e vou pregar para todo mundo lá, imagina que terror você ficar numa cela com várias pessoas presas. Jesus está falando. Para quem gosta de liberdade ainda, é terrível, você perdeu. E às vezes você vai morrer dentro da cadeia. Meu Deus. Porque são anos e anos, né, presbítero Gilmar? Às vezes a gente vê aí essas leis e tipo, a pessoa já tem 70 anos e ganhou mais 70 anos no presídio. Terrível. A consequência do pecado. Não vai sair mais de lá. É lógico que ele pode se arrepender e ir para o céu. Mas você não vai querer isso, né? Você não vai querer ser preso, não vai querer xingar alguém e fazer coisas assim que venham a ter consequências terríveis. Tipo usar droga, que
Eu não era viciada nisso. Mas eu era viciada em bebida. E foi terrível. E cigarro demorou anos, diaconisa, para limpar o meu pulmão. Eu tenho consequências disso até hoje, porque eu tenho asma. Então quando eu fico nervosa, eu passo mal. O tempo virou, eu passo mal. São consequências. Porque um dia eu fumei muito. Eu fumava de 2, 3 maços por dia. Demorou para limpar. Talvez o pulmão esteja limpo, mas ficou com as consequências. E eu não tinha isso antes. Tem gente que não fuma e tem. Meu filho é um exemplo disso. Mas no meu caso eu sei que foi uma consequência daquilo que eu fiz com o meu próprio corpo. Que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar do corpo também. Não coloque coisas na sua boca que depois você venha se arrepender. Bebida, cigarro, larga tudo. Não vale a pena. Nada disso vale a pena. Eu sei disso, eu sou a prova. Eu falo com propriedade daquilo que eu estou falando. Deus me resgatou de um lugar terrível. Glória a Deus por onde Ele nos coloca, né, irmã Nicole? É Ele que faz. Eu não sou nada mais sem Ele. Como o pastor Rocha falou na segunda-feira, Deus te usou ali para falar. É o que eu falo para Jesus todos os dias. Eu não largo mais Ele, porque eu sei de onde Ele me tirou. E às vezes é difícil a gente continuar caminhando, porque a afronta vem, a perseguição vem. Mas a gente tem que se ajoelhar e se prostrar e não se esquecer de quem Ele é na nossa vida. Se arrepende. Amém? Eu quero fazer uma oração. Até aqui o Senhor me deu. E glória a Deus, que Deus nos tira da zona de conforto. E eu estou muito feliz, meu coração está muito feliz. Parece que é mais uma barreira sendo quebrada. Já ministrei algumas vezes, mas eu tinha parado por um tempo e eu creio que o Senhor vai me usar ainda e vai continuar usando não só através do louvor, porque Ele já é promessa dele, tanto na ministração como nos louvores. E só faltava eu falar: eis-me aqui. Às vezes a gente canta: eis-me aqui, estou disponível. Vai pregar? Não. Poxa, Deus está falando: ué, mas não falou eis-me aqui agora de pouco? Não louvou eis-me aqui? A gente tem que cantar. Presta atenção na hora que você está louvando. Presta atenção no que você está louvando. Falou eis-me aqui, já era. Eita, glória. Cumpra. A palavra do crente tem que ser o quê? Sim, sim, não. Não, não. Passando Amém? de Vamos ser fazer uma procedência oração. maligna. Senhor, meu Deus, meu querido Pai, amado soberano Deus, obrigado, Senhor